Aê, belê! Olha, tô ficando profissional nisso. Pessoal, vamos falar hoje sobre saúde, um assunto que realmente me faz brilhar os olhos e que eu não poderia deixar de trazer realmente uma outra perspectiva, uma outra visão do que é saúde, né? Quando eu fui crescendo, eu fui aprendendo que saúde, né, era como se fosse, na verdade, eu ter alguns problemas e ir até uma pessoa para ela solucionar esses meus problemas, né? Eu não entendia que saúde era eu estar bem. Eu achava que eu buscar saúde eu tenho um problema, então eu preciso ir atrás de uma ajuda para resolver esse problema. E aí eu comecei a crescer e comecei a perceber que o meu corpo reclamava de várias coisas, né? Eu me alimentava praticamente de industrializados minha infância inteira. Não via problema nisso, na verdade, eu acho que a minha família, ela teve uma compreensão de que tudo que tinha dentro do mercado estava lá porque fazia bem, né? Então, o que eles davam pra gente de abundância é poder comprar tudo aquilo que a gente queria, né, dentro do mercado. Mas a gente não sabia o quanto, na verdade, aquelas coisas que a gente estava colocando dentro do nosso templo, né, do nosso mais precioso local nesse universo, né? Coisas que estavam prejudicando, intoxicando, entupindo, inflamando, realmente assim atrapalhando todo o processo que o corpo tem de ser essa potência que gera saúde, né? O nosso corpo, ele tem um propósito e é um propósito assim único dele. Ele trabalha com todas as forças, com tudo que tem para gerar isso na gente, que é saúde, né? Então, fui crescendo e fui percebendo que o meu corpo reclamava de várias coisas. Eu era sedentária também em vários aspectos, depois que fui começando a entender que o meu corpo precisava daquelas coisas. Não só movimento, né, mas aquelas coisas que eu falo são todos aqueles cuidados, né, que a gente precisa ter com o nosso corpo, com o nosso templo, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Então, eu fui começando a entender que esse caminho da saúde era uma coisa que realmente me chamava a atenção e que eu precisava olhar para isso. Fui cursar a faculdade de farmácia e lá tive experiência de aprender sobre o corpo humano, aprender sobre medicamentos e ter uma visão totalmente diferente do que eu achava que realmente era a saúde. E eu comecei a perceber que o Ministério da Saúde, na verdade, cuidava de doenças e não de saúde. Então, eu comecei a perceber que a saúde mesmo, estar saudável, não era algo que se promovia, não era algo que se falava, né? O que a gente falava na área da saúde? De sintomas, de doenças, de remédios, de milagres também, né? A gente também falava disso. Então a gente começa a entender que há um sistema de reparação só e de não solução, né? E aí a gente começa a questionar muito os milagres, as coisas que aconteciam sem explicação, que as coisas que o corpo se curava, né? E que o ser humano achava que não teria cura e o corpo realmente se curava, né? Então, aí eu comecei a criar uma curiosidade que tinha algo a mais dentro do nosso potencial de existência que poderia, de uma hora para outra, acabar com um câncer ou com alguma coisa. Aquilo me intrigava muito. E aí eu comecei a estudar outras medicinas, né? A primeira medicina que eu fui querer me aprofundar é a medicina Ayurveda, só que eu não me aprofundei muito como eu gostaria, mas comecei a ver as coisas como uma vibração. E aí eu conheci a medicina natural preventiva, que é uma medicina que realmente quer que você potencialize o seu corpo, que você cuide do seu corpo e dê para ele o que ele precisa, ajude ele a se limpar e não intoxique ele. Então esse é realmente assim o intuito todo por trás de você trabalhar uma medicina que causa transmutação
consultação no problema e não nos sintomas, entende? Então, quando a gente fala de milagre, essas coisas, a gente começa a entender o que? Nosso corpo é uma potência. Então, ele é uma potência de doença e de cura. O que adoece ele? Desequilíbrio, intoxicação, desnutrição, falta de nutriente. E o que enriquece ele e faz ele prosperar e ter saúde? Ele ter tudo que ele precisa, ele conseguir se limpar, porque o nosso corpo está o tempo todo se limpando, né? E ele, além de tudo isso, conseguir trabalhar para a sua potência. Porque entendam que quando a gente fica, vamos dizer assim, poluindo o nosso corpo, ele tem que ficar o tempo todo limpando e ele não consegue potencializar as coisas dentro de nós, né? Então, esse convite de falar sobre saúde hoje é que você comece a olhar um pouco diferente para o seu corpo e para a sua saúde. Olhando então com carinho, o que ele te fala? Você não tem uma dor específica num lugar à toa, né? E é preciso olhar para isso. Saúde é isso, é se conhecer. Para você gerar saúde em você, você precisa ter boas escolhas. Então, para que você tenha boas escolhas, você tem que saber o que você realmente precisa ou não. Aquilo que te faz bem ou não. E o seu corpo sabe o que te faz bem e o que não te faz bem. Isso que é o mais incrível, ninguém precisa te falar. Só você precisa estar atento para gerar saúde em você mesmo, porque você é responsável por isso. É o seu corpo, é a sua vida. Então, fica esse convite para você refletir e olhar com mais carinho para a sua saúde, para o seu corpo, para os sinais que o seu corpo te dá e entender que promover a saúde, ter saúde, começa nas suas escolhas hoje. O que você fizer hoje vai refletir em você ter prosperidade e saúde ou não, porque o seu corpo sempre vai ter a função de te ajudar a ter saúde. Só que daí é como se você desse a mão para ele, ajudasse ele a ser o melhor dele, ou não, você prejudicasse o trabalho dele e fizesse tudo ser mais difícil. Então, escolher o que você come influencia? Influencia. Mas escolher as pessoas que você convive, as coisas que você assiste, as coisas que você estuda, as coisas que acaba que você pensa e nutre dentro de você, porque isso influencia muito. Se você nutrir sentimentos ruins, você vai vibrar numa densidade que vai te fazer mal. Então, é um conjunto de coisas, mas tudo determinado pela sua escolha. Então, saiba usar bem o dom da escolha e escolher aquilo que te faz bem. Um beijo! Comenta aqui o que você achou desse vídeo. Até mais! Curte, se inscreve no canal, não tinha falado isso ainda, e aperta o sininho!